A gente tem abordado muito aqui no Bom Dia o mercado internacional de carne bovina para o Brasil, que é muito mais do que promissor. Apesar de quedas recentes nas duas últimas semanas, a média diária exportada pelo Brasil caiu de mais ou menos 5.100 toneladas para, na semana passada, 3.800 toneladas. Apesar disso, a perspectiva é muito boa, não é, João Pedro? O Brasil deve consolidar a liderança nas exportações. Tem um relatório do Departamento de Agricultura americano que fala o seguinte: o Brasil com certeza vai se consolidar como o maior exportador de carne bovina do mundo. Ele tem tudo para dar certo, ele tem terra, tem água, nós temos água, terra, gente, tecnologia, um boi adaptado às condições tropicais, tudo isso aí nós temos. Porém, para o Brasil chegar a 2 milhões de toneladas equivalente de carcaça, como eles preveem para esse ano, e 2 milhões e 100 mil toneladas para 2020, o que ele precisa é o setor trabalhar integrado, a cadeia da pecuária trabalhar integrada. O governo tem que fazer a parte dele, o governo tem que botar seriedade na questão de fiscalização, punir os fiscais corruptos, aquelas propostas que foram acordadas no ano passado, quando deu toda aquela confusão daquelas operações, que o governo ia contratar mais veterinários, tem que contratar, nós precisamos, ampliamos o parque industrial, tem que ter mais gente. A terceirização de algumas áreas da saúde animal tem que ser feita. Contratar empresas sérias, empresas competentes, empresas que não são de nenhum político safado, não, mas forem contratadas pela sua competência, pela sua capacidade de fazer. O Brasil tem que ser... Porque quando nós somos o primeiro na exportação, o mundo inteiro olha para a gente com uma lupa. Então, qualquer besteira, qualquer erro nosso, isso vem contra a gente e pesa, cai o preço, há uma pressão. Tipo, nós estamos brigando há 6 meses com os russos, que são o segundo maior comprador, segundo ou terceiro de carne bovina, primeiro de carne suína, por questões que não foi acertada ainda a questão dos acordos sanitários, o que tem que ser feito. E essas coisas não podem acontecer. E o produtor também tem que estar preocupado, o produtor tem que estar brigando com as suas entidades. Para quê? Para que elas participem ativamente, junto com os frigoríficos, junto com o governo, a Apex e outros, em feiras, participação, mostrar a nossa carne. Nós temos que mostrar que o Brasil produz carne em cima de capim. Nosso boi é um boi verde e amarelo. Mas na reta final, der um acabamento, com um pouquinho de milho, grão, não tem problema nenhum. É só para melhorar a qualidade, mas a base dele é em cima. É o verde, é o boi verde. E essa questão sanitária é muito importante, João. Se me permite, só lembrando aqui, o Brasil, até o final da década de 1990, vamos colocar comecinho dos anos 2000, exportava de carne bovina, num ano 180 mil toneladas, no ano seguinte 200 mil toneladas, depois caía um pouco para 180, enfim, não saía da faixa das 200 mil toneladas. Isso porque a maior parte do território brasileiro estava ainda sem o status de livre da febre aftosa. Então, só pelo fato de focos da doença ainda terem sido registrados em grandes áreas de produção, vamos citar Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, os estados do Sul também, a doença era um empecilho para que as exportações crescessem. E aí, João, no comecinho do século XXI, no comecinho dos anos 2000, o Brasil conquistou, através da erradicação da febre aftosa em circuitos pecuários, aí nós tivemos o Circuito do Sul, o Circuito do Centro-Oeste, o Circuito Nordeste. A partir do momento em que o Brasil foi considerado livre por circuitos pecuários, é que as exportações começaram a evoluir. Na época, o ministro da Agricultura era o Pratini de Moraes, que não entendia muito de carne, ele era um especialista em café, ele aprendeu a saber de pecuária por causa do mercado que era gigantesco. E o Brasil, então, começou a crescer, a aumentar o seu volume de gado exportado, e hoje nós estamos com essa expectativa de 2 milhões e 100 mil toneladas até o final de 2018. 10 vezes mais, né?
10 vezes mais. Então, João. a grande questão é o seguinte, hoje no mundo você tem uma guerra comercial, ou seja, os países colocam barreiras, ou seja, barreira tarifária, como o caso da briga nossa do frango com a União Europeia, é muito mais uma questão comercial do que uma questão sanitária, porque eles compram com alguma presença salmonela, desde que paguem uma tarifa para eles, ou seja, não é uma questão de saúde pública, é uma questão comercial. A mesma coisa acontece com a carne bovina. Hoje no mundo, a questão da febre aftosa era uma barreira comercial, ou seja, não entrava carne aqui do Brasil, na União Europeia e outros países por causa dessa questão. A hora que o Brasil resolveu, ele abriu o mercado. Alguns estados que já não têm vacinação, como é o caso de Santa Catarina, ele consegue abrir mercados para carne, seja suína ou seja bovina, que outros não conseguem. Então, isso é importante. E esse trabalho da fitose é um trabalho que foi feito pela cadeia como um todo. O produtor respondeu, ele fez a vacinação, ele tomou cuidado com isso, declarou os animais, os órgãos estaduais fizeram um controle muito mais rigoroso da população bovina em seu respectivo estado. Tudo isso ajuda, e ajuda muito. Agora, o Brasil tem que ser vendedor. Nós temos que ir para lá, mostrar a nossa carne, divulgar a nossa carne. Ô, Zadan, eu comprei 4 missões de chineses no Brasil para ver questão de grãos, portos, etc. aqui no Brasil. Quando eu levava esses chineses numa churrascaria rodízio, era uma maior festa, porque eles nunca tinham comido uma carne tão saborosa como é a nossa carne. Então, o Brasil tem que vender isso. A China, nesse relatório da USDA, vai ser o maior importador de carne bovina do mundo, vai importar 1,5 milhão de toneladas. O Brasil tem chance de exportar muito para o chinês, porque o próprio chefão da China, o Xi Jinping, ele, numa declaração há poucos meses atrás, falou: eu adoro a carne brasileira, e tem razão. No passado, quando o Brasil tinha uma política algumas empresas tinham uma política mais agressiva, foi montada uma churrascaria lá na Praça da Paz Celestial, lá em Beijing, só para atender o alto comando chinês. Então, isso nós temos que fazer. Nós fizemos aquele evento lá em Ribeirão Preto e tem a Hotback, que faz o quê? Divulga a carne australiana. Ou seja, então, essas empresas, esses modelos nós temos que copiar o modelo da Austrália, do MLA, do Meat Livestock Association da Austrália, of Australia. Esse é um organismo que envolve toda a cadeia para quê? Para brigar pela carne, mostrar. Quando você vai no supermercado na Europa, você vê a bandeirinha da Austrália na gôndola do supermercado. Ou seja, eles mostram o trabalho que eles fazem e conseguem reputar melhor preço e conseguem ganhar dinheiro. Obrigado, João. Bom trabalho, Zadan.